Bem, com alguns dias de atraso eu vou realizar a análise dos dois últimos episódios da série Mr. McMahon da Netflix. O quinto episódio é chamado Family Business e talvez tenha sido o meu favorito. É o episódio que eles abordam aquele aspecto que eu acho que é mais assim problemático, né? Do que o personagem do Vince nos expôs ali ao longo de todo o tempo que ele existiu dentro da WWE, não só como um dono, mas como um personagem que interagia com outros naquele universo maluco ali, que são quando os filhos dele entram em cena, né? O episódio começa mais ou menos assim com os dois sendo introduzidos, né? O Shane e a Stephanie McMahon, e eles mostram até uma gravação antiga dos dois explicando como é ter sido filho do Vince McMahon, só que também é óbvio que eles traziam para entrevistas mais recentes, que foram gravadas desde 2021, para esses dois, né, rapazes não, esses dois jovens, né, que hoje em dia nem são mais jovens, os dois já estão, sei lá, quase chegando a 50 anos, né, falando mais ou menos como é que foi ter sido filho do Vince, e eles contam como é que os dois entraram, assim, na luta livre também. Eu vou começar primeiro com a Stephanie, porque eu acho que ela é também inclusive é uma figura que não mostraram o quanto, sabe, o quanto de horror psicológico ela pode ter sofrido para fazer certas cenas, né, na frente das câmeras para o nosso entretenimento, né? Mas a primeira aparição dela já é toda aquela história lá que eles abordam sobre que ela deveria estar se casando com um teste, que é outro lutador de luta livre que inclusive está morto hoje em dia, né? E o Triple H pega e tinha sequestrado ela, né? E no final das contas, depois que casou com ela naqueles tipo assim, cartórios de Las Vegas que tem lá, ele pegou e acabou se aproximando dela, ela resolveu se envolver com ele, e essa storyline inclusive afetou a vida real, né? Visto que como eles trabalhavam todos os dias ali, interagindo e etc., acabaram se conhecendo mais, e mesmo que tivesse aquela ordem, né, para a Stephanie não se casar, ou melhor, não se envolver com o lutador de luta livre, o Vince, aparentemente, desde o começo, né, ele mesmo disse que ele sempre gostaria que os dois tivessem ficado juntos, né, então é curioso como que as coisas acabaram acontecendo desse jeito daí, né. Então, assim, eles comentam, né, um ponto que eu acho bem marcante desse programa, sobre como que o Vince queria que os dois casassem ao vivo no pay-per-view, e quando a Stephanie disse absolutamente não, né? É engraçado que o Vince, contando a história, ele fala assim, ela não aceitou. Aí o Triple H, contando a mesma história, fala, então, a Stephanie disse absolutamente não, e depois disso o Vince falou, como você é egoísta, você sempre foi tão egoísta. Aí tu fica tipo assim, se ele realmente falou esse tipo de coisa, tá ligado? É uma coisa que expõe assim, uma verdadeira assim, narcisismo, tá ligado? Essa palavra que é jogada tão, hoje em dia, de uma maneira tão mais frequente, sabe? Isso seria realmente uma característica narcisista da pessoa, do cara tá pensando assim, porra, a minha filha não quer casar, tipo, não quer tornar o próprio casamento dela um evento público pra gente conseguir lucro, e isso torna ela uma mulher egoísta, sabe? Se a cabeça dele consegue fazer uma lógica dessas, ele definitivamente estava expondo isso aí, né? Enfim, aí tem toda essa questão, né? E uma coisa que eu poderia comentar, talvez eu comente no final do episódio, se eu me lembrar, é de uma das polêmicas mais controversas envolvendo a Stephanie, não é mencionada nessa série. Então talvez eu guarde para comentar para vocês aqui, se eu me lembrar que eu deveria falar sobre isso, né? E daí, então, eles acabam introduzindo também a Linda McMahon, né? Quem é a Linda McMahon? É a esposa do Vince. Ela comenta que conheceu ele ainda quando os dois eram adolescentes. Ele era um cara mais assim com uma reputação de bad boy. Ela era aquela menina de classe média, comportada e etc e tal. E os dois se atraíram um pelo outro justamente por essa diferença, né? Os dois confirmaram essa mesma história. E daí, então, ela acabou se tornando uma figura pública também, mesmo ela não gostando, né? A Linda é uma figura que ela trabalhou sempre com o Vince como alguém que lidava com a parte financeira, de negócios mesmo, sabe, preencher papelada e tudo mais, então ela sempre esteve envolvida com o negócio da luta livre também, só que graças ao fato de que o Vince se tornou um personagem forte na luta livre a partir de 98, mais ou menos, os filhos dele acabaram aparecendo lá em 99, 2000, a Stephanie acho que 2000, o Shane acho que tinha aparecido em 99 alguma vez na frente da câmera, né? Então, nesse momento daí, a Linda acaba aparecendo também, inclusive para criar uma storyline bem controversa que eu achei interessante eles terem abordado, né? Tem uma cena muito icônica
Eu dei um coice aqui no móvel que fica atrás de mim, então eu cortei e vou voltar a gravar, né? Enfim, essa storyline controversa que tem essa cena icônica se trata daquele momento que eles até mostram ali no próprio documentário, que é o Vince beijar a Trish Stratus, né, que é uma lutadora de luta livre que naquela época nem lutadora ainda tinha sido, sabe? Era só uma funcionária dos bastidores que estava sendo colocada ali para ter um caso com o Vince e acabar beijando ele na frente da esposa que estava numa cadeira de rodas e drogada. Claro que isso era um personagem, né, obviamente. E eu achei muito interessante eles mostrarem isso também, assim, com o próprio relato da Linda, né. Eu particularmente não me lembro de jamais ter visto ela falando sobre essa história. E ela comentava ali sobre, tipo, o que qualquer pessoa que entende luta livre sabe que é, né. Que é assim, que se aquilo lá é revoltante, se aquilo lá é repulsivo, é porque a gente sabia que ia ser revoltante, sabia que ia ser repulsivo, e obviamente que ela se demonstrava de acordo, né? A Trish também comentou sobre tudo isso, ela falou assim, se eles tivessem me dito logo de cara que eu estava sendo contratada para ser amante do Vince McMahon, que ia acabar dopando a esposa dele, né, que estava numa cadeira de rodas, talvez eu teria achado meio estranho. Mas como ela disse que foi, a storyline foi avançando e a Linda sempre estava envolvida e tudo parecia tranquilo, todo mundo sabia entender de se tratar de um personagem, né? Ela até comenta sobre uma vez que ia ser sobre um dia dos namorados, que o Vince ia deixar a esposa dele em casa para sair com a amante, né? Que era uma mulher muito mais jovem e tudo mais. A esposa dopada para sair com uma amante. Eu tô rindo aqui porque realmente, além de absurdo, é engraçado, é muito cômico, entendeu? Porque por ser tão absurdo assim, até descrever o evento, sabe? E a Trish comenta que a Linda me disse que daí antes de eu sair com o Vince, era pra eu dar um beijo na testa dela, que ia ser ainda mais horrível tudo aquilo lá, entendeu? Então, assim, e ela contou essa experiência, assim, de boa, tá ligado? Porque nesse ponto, entendeu? O problema não é o Vince ter feito essas coisas enquanto um personagem. O problema é o tipo de acusação que ele teve depois na vida dele, privada, que fica mais horrível se lembrar que ele fez esse tipo de papel na televisão. Mas, assim, de ponto de vista de ser um vilão, uma obra de entretenimento, eu acho que o Vince é um dos personagens mais, assim, cara, eu acho que ele é um dos personagens mais perversos e malucos da história de toda a ficção, sabe? Literalmente, sabe? De toda a ficção. Vocês podem pensar qualquer personagem que vocês quiserem, de qualquer sitcom, cara. De qualquer sitcom mais absurda, maluca. Vocês não acham um personagem que chega perto da loucura que é o Vince McMahon, cara. E vocês podem ter certeza, cara. Vocês podem ter certeza absoluta do que eu tô falando aqui. É um personagem, cara, é o maior maníaco da história da televisão americana, cara. E disparado ainda por cima, sabe? E daí, a Trish, daí, a aparição dela também conta com um dos relatos mais absurdos também da história da luta livre, que é o segmento aquele que ela fala... Ela disse que sempre que eu sou entrevistado tem uma hora que alguém acaba me perguntando. Então, teve uma vez que o Vince McMahon mandou tu ficar de joelhos e latir que nem um cachorro e pedir desculpa pra ele no meio do ringue, né? E daí ela conta assim, então, isso todo mundo, quando várias vezes as pessoas puxam essa pergunta e eles querem que eu fique falando assim, nossa, e foi horrível, nossa, e foi humilhante, nossa, eu não queria ter feito aquilo. Sendo que daí, e ela responde que, tipo assim... Não, então a gente sabia que ia ser humilhante, a gente sabia que ia ser horrível, a gente sabia que o Vince ia parecer um cara maníaco, perverso, né? Só que eles comentam que, como ele acaba pedindo também pra ela tirar a roupa, e sim, ele fala pra ela, se tu tá se sentindo tão mal assim, então tu tem que tirar a roupa, então. E ela acaba ficando só de calcinha, sutiã, assim, né, dentro do ringue, e daí os fãs que meio que estavam vaiando, embora estava se divertindo também com a humilhação, né? O Dave Meltzer mesmo explica, ele dá uma explicação muito boa, que ele fala assim, então, que era a audiência da luta livre isso daí que estava acontecendo em 2001, se não me engano, essa promo. A audiência da luta livre era homens de tal faixa de idade, que ao mesmo tempo que eles adoravam essas mulheres gostosas, eles odiavam elas, porque eles nunca iam poder sair com uma mulher dessas, então eles gostavam de ver uma mulher gostosa ser punida em rede nacional. Então ele fala assim, não é uma coisa muito bonita de se dizer, mas era exatamente o que estava acontecendo. E de fato, era exatamente o que estava acontecendo, sabe? Então assim, mas a Trish, que foi a mulher que viveu aquilo, eu acho que é muito importante para a WWE e até para o Vince, especificamente, sabe? Mas lembrando que essas entrevistas foram gravadas provavelmente antes dos escândalos do Vince. Mas eu quero dizer que nesse relato específico, pelo menos, é muito bom que a Trish, por exemplo, seja uma mulher que conte a experiência dela com esses segmentos que podem ser considerados mais assim,
controversos, e de fato é um segmento controverso, sabe? Eu contei aqui dando risada, mas eu espero que nunca mais aconteça um segmento assim, e não porque eu condeno esse daí do passado especificamente. Cara, nesse momento que rolou em 2001, nessa época, mesmo sendo degradante, sabe? Era degradante numa época que essas coisas eram vistas ainda assim, né? Esse tipo de apelo sexual, e ainda não tinha, tipo assim, hoje em dia, depois de tanto que a figura da mulher na luta livre mudou, e hoje em dia as mulheres aparecem na luta livre muito mais por causa do que elas fazem dentro do ringue, eu acho que seria um retrocesso voltar a expor dessa maneira. Mas lá em 2001, entendeu? Era só mais uma coisa fazendo esse tipo de loucura, entendeu? Aqui no Brasil também fazia esse tipo de coisa. Então, assim, eu não condeno a escolha criativa em 2001 que o Vince fez, apesar de que, obviamente, que eu não teria feito algo desse tipo, entendeu? Mas se a Trish, que é a mulher que estava envolvida, ela que teria que ficar primeiro de quatro dentro do ringue e latir que nem um cachorro, e depois ela ter que tirar a roupa dela e ficar agindo como se estivesse com vergonha, porque essa era o personagem dela, sabe? Ela era uma amante do patrão que tinha feito algo que desagradou ele, e ele estava punindo ela na frente de todo mundo, porque... E por que isso não dava nada? Porque era um personagem, entendeu? De fato era. E, tipo, literalmente eram personagens, sabe? Até aí, nesse ponto, era tudo personagem. Então, mas eles comentam esse tipo de história para saber como é que funciona a mente criativa do Vince McMahon também, né? Aí eles contam também o caso da Sable, que é uma mulher que ela ficou um curto tempo na WWE, fez um monte de grana, fez um ensaio para Playboy e depois saiu do WWE. E acabou processando o WWE, entre várias coisas, por assédio sexual ao Vince McMahon. E assédio sexual, eu não sei exatamente qual era o que ela estava sendo acusada, mas é uma coisa muito ampla. Desde um patrão tentar convidar uma funcionária para transar é assédio sexual. Então, que o Vince, em algum momento que a Sable estava contratada, o Vince falou algo para ela que dava a entender que ele gostaria de transar com ela, eu não duvido nem um pouco que isso tenha acontecido. O desfecho desse processo, ninguém se lembra muito, eu acho que a Sable acabou, depois de algumas audiências, ela acabou tirando as queixas. Por quê? Porque ela foi contratada pela WWE de novo, né? Eles até usam esse exemplo. Inclusive, na storyline, eles usam a história real sobre isso, sabe? Quando a Sable é recontratada, ela tá deitada na mesa do Vince, assim, e a filha dele, a Stephanie, fala assim: pai, tu recontratou essa mulher nos processou a WWE, processou o senhor por assédio sexual, e tu contratou ela de volta. E eles abordam essa questão mesmo, sabe? O próprio cara da série pergunta pro Vince assim: tá, mas tu se lembra por que a Sable tinha te processado? E ele se faz de louco, ele meio que diz assim: não me lembro muito bem do que estava sendo mencionado, né? Isso também, essas coisas que ele estava falando, era antes daquilo que estava prejudicando ele, tá ligado? Então esse caso da Sable era público há muito tempo, mas não era nada comparado ao que ele está sendo acusado hoje em dia. Então eu entendo que assédio sexual agora é ínfimo diante dos crimes que o Vince McMahon pode acabar tendo que acabar cumprindo pena, né? Ou pagando indenizações, ou quem sabe cumprindo pena, tá ligado? Porque envolve algumas coisas bem polêmicas, que vão ser abordadas mais especificamente no último episódio da série, para falar a verdade, né? E daí, o último integrante da família dos McMahon, que eles mencionam, que eles dão um pouco mais de ênfase, é o Shane, por causa do desfecho, meio que por ele já estar desligado da WWE antes do pai dele ter se envolvido nesses escândalos, né? E daí o Shane, eles falam que ele tinha meio que aquela vontade de ter sido substituto do próprio pai, só que diferentemente do Vince, ele não comprou a própria empresa, né? Então ele meio que estava esperando o curso normal correr, que seria o Vince um dia se aposentar ou morrer e deixar o Shane no comando, embora nunca tivesse... Tipo, nunca houve, até onde eu sei, o Vince jamais tinha um projeto de deixar a empresa na mão do Shane, até onde eu sei, né? Enfim, aí eles contam várias histórias até bem interessantes sobre isso daí. Inclusive, eu acho que foram algumas das partes que mais humanizaram o Vince, entendeu? Eu já vou dar um veredito sobre essa série, que eu acredito que eles não picharam a imagem do Vince tão mal assim. No último episódio eles vão fazer questão de falar sobre tudo o que ele foi acusado, digamos, sabe? Mas eu não senti que a Netflix fez questão de falar mal do Vince de uma maneira oportunista, para falar bem a verdade, sabe? Sobretudo, eu diria, como eu falei, deixaram até margem que caso ele seja inocentado, algo que eu acho que não vai acontecer, mas caso ele seja inocentado, eu não duvido que a Netflix reabordasse a figura dele, tá ligado? Eu realmente não vi com maus olhos, como dizem que o próprio Vince quis comprar essa série da Netflix, queria que ela não fosse lançada. Pra mim isso foi até uma tática de marketing dele, sabe? Falando assim, essa série me ofendeu, sendo que na verdade nem ofendeu. Honestamente, eu não senti que a Netflix estava fazendo questão assim de...
explorar os crimes que de fato Vince cometeu. Acho que ela só não deixou de falar de coisas que era melhor que ela mesma contasse antes que outra pessoa falasse, né? Visto que ela vai começar a expor, vai começar a transmitir a WWE a partir de 2025, né? Enfim, aí, bom, parece que meu vizinho vai começar a fazer barulho, mas eu vou tentar encerrar aqui, né? Basicamente também eles abordam a compra da WCW. Aí eu não vou falar muito, basicamente quem assistiu lá a série entende o que aconteceu ali, né? Eles não abordam muito também, como eu já tinha falado no último vídeo, que o Hulk Hogan foi uma das principais razões para ter afundado a WCW. Eu vou comentar uma curiosidade também que diz que existiu uma figura que foi cancelada da série como um todo, que é um cara chamado Vince Russo. Esse cara, ele é bem importante para esse evento todo, sabe? Ele era uma mente criativa na época da Attitude Era, inclusive diz ele ser responsável por várias coisas que a WWE não diz que foi ele que fez, né? Que o Vince McMahon roubou muitas coisas que ele fez, né? Tipo, o Vince gosta de fazer de conta que ele que fez a WWF superar a WCW, sendo que eu que influenciei todas as loucuras que deram certo, entendeu? Então, o Vince Russo é um cara que é boicotado, e eu entendo por que ele é boicotado, porque eu sei mais ou menos o tipo de opinião que ele dá por aí, entendeu? E ele é um cara que depois ele também foi pra WCW. Só que lá na WCW ele fez muito mais merda, sabe? Meio que ele foi um dos responsáveis pela WCW ter caído no lixo também, tá ligado? Só que ele é um cara que eu acho que é uma figura que também, da mesma maneira que não falar das Jim Crockett Promotions, né, que nem tinha dito no vídeo anterior, e do Ric Flair, eu acho que é algo que fica devasado na história de como ela rolou de fato, não citar o Vince Russo também é isso. Então, um dia, quem sabe, vocês descobrem mais quem foi esse maluco, né? E daí, então, a WCW faliu, bem dizer, foi comprada por 2,5 milhões, o que era, tipo, naquela época era mais dinheiro do que hoje, né? Hoje em dia 2,5 milhões é menos ainda, mas naquela época já era pouco, considerando o quanto que a WCW poderia valer, né? Então, assim, e daí eles abordam como que foi também a questão da mudança de nome, né? WWF acaba se tornando WWE. O Vince disse que nesse caso ele nem tentou brigar pelo nome, porque ele disse, eu sabia, quando eu vi que eles já usavam o nome WWF muito antes de mim, eu sabia que não tinha por que perder tempo, eu aceitei o que eles estavam falando e mudei para WWE, até porque a gente era uma forma de entretenimento, né? E eles abordam, sim, os primeiros, dá para dizer que são 4 ou 5 anos da WWE, que esse nome, né, que é de 2002 até 2007, mais ou menos, que entra para a história com o nome de Ruthless Aggression, né? E eu só para mudar um pouco do que eu falo aqui para encerrar do que eles falaram ali, eu vou comentar que o principal nome dessa época foi ocultado desse período, que seria um cara chamado Brock Lesnar. Claro que ele saiu da empresa em 2004, então ele não tem como ser o nome mais importante entre 2005 e 2007, só que o Brock Lesnar, definitivamente ele foi o carro-chefe da Ruthless Aggression Era, sabe, entre 2002 e 2004, era ele que era o que tinha de diferente rolando na WWE, era ele que era o campeão da WWE pela maior parte do tempo, sabe, e era ele que a WWE estava investindo também. E por que isso foi ocultado? Bem, foi ocultado porque o Lesnar é um dos caras que até hoje em dia ele não apareceu na WWE de novo, porque ele pode ter envolvimento com alguns dos crimes do Vince, entendeu? Ele pode ser um cara que o Vince fez negociações escusas. E é por isso que ele não foi mencionado nesse documentário. Tipo, ele foi mencionado, por exemplo, o John Cena fala Brock Lesnar, sabe? Ele fala esse nome, né? Mas não falaram sobre a passagem dele, entendeu? Não falaram que ele entrou em 2002, não falaram que ele foi campeão mundial derrotando o The Rock, né? Também vou mencionar que eu achei curioso eles terem mencionado a luta icônica entre o The Rock e o Hulk Hogan, que rolou em 2001, porque, tipo assim, isso literalmente não tem a ver nada com nada, sabe? A única razão de comentar ali é pra encher a bola do Hogan, sabe? O The Rock mesmo comenta que naquele dia ali, comparado ao Hogan naquela arena, ele tava pequeno, sabe? Os fãs estavam muito felizes por ele estar de volta na WWE, mesmo que ele tenha afundado a WCW, sabe? Mesmo que ele tenha sido uma das razões pela WCW ter afundado a empresa, mas aquela luta ali, no final dos contos, é uma coisa de arena, tá ligado? Talvez em outro estádio, naquele mesmo dia, o Hogan não teria sido visto como um herói, mas lá naquela arena no Canadá ele foi tratado como um herói e muito maior do que o The Rock dentro daquele contexto, né, dentro daquela luta. Então, assim, honestamente, eu achei bem curioso eles terem feito questão de encher a bola do Hulk Hogan mais uma vez, né? Só que daí então eles contam a história da Ruthless Aggression Era sem mencionar em nenhum momento o Brock Lesnar, que definitivamente foi o primeiro grande projeto
da WWE durante esse tempo, né, sabe? Muito antes da WWE dar bola pro John Cena, sabe? É difícil, inclusive, saber como que o John Cena teria chegado onde ele chegou se o Lesnar não tivesse ido embora. Isso vale para vários outros atletas, tá ligado? Muita gente começou a crescer e ficar popular depois que o Lesnar foi embora da WWE em 2004, daí eles tinham que escolher novos atletas para botar naquela posição de ser o futuro da WWE, o futuro da WWE, que com certeza o Lesnar já tinha sido escolhido, né? Mas enfim, então agora eu vou deixar encaminhado aqui então o que vai ser a análise do último episódio da série, que é onde vai falar mais sobre os escândalos do Vince, mas também vai mencionar sobre o caso do Chris Benoit, que eu vou ter que mencionar um pouco mais de novo, mesmo a gente tendo feito um vídeo só sobre isso, só que eu acho que eu nem deixei no TikTok, né? Mas é isso aí, esse vídeo já passou de 20 minutos, então tá na hora de eu encerrar. Eu espero que vocês tenham curtido as minhas análises até aqui. Quem assistiu no YouTube, deixa um like, se inscreve no meu canal. Quem viu pelo TikTok, deixa um like também e passa a me seguir. Valeu!